Olá, estudante! Seja bem-vindo ao componente curricular de Educação Física. Tenho certeza que você esperou muito por esse componente, porque quem não é que gosta, né, professora? Todo mundo gosta de se movimentar. Educação física é a disciplina mais top. Exatamente. Então vamos fazer uma apresentação aqui breve, daqui a pouco a gente vai se apresentar melhor para você. Isso. Quero dizer aqui que é uma alegria poder estar iniciando esse componente com vocês. Eu sou a professora Elisângela Bernardino. Eu sou a professora Irislene, mas vocês podem me chamar de Prof. Iris sem problema nenhum. Como é o início do estudante da mediação na educação física, a gente pode dizer que tem muitas novidades. Você vai aprender uma forma diferente, aí tenho certeza que você vai dizer, mas as minhas aulas de educação física não era assim. Tenho certeza que você vai ter muita novidade aí pela frente. Mas vamos apresentar melhor o componente agora, apresentar as professoras, vamos conhecer um pouquinho mais de mim e da professora Iris? Acompanha aí comigo. Então vamos lá. Então nós estamos aqui, a apresentação, né, da professora Elisângela. Bom, eu sou graduada em Educação Física, tenho pedagogia, formação que eu fiz recentemente, especialista em exercício físico e saúde, tenho mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal de Rondônia e atualmente estou cursando doutorado em Educação Escolar pela Uni. Essa é a minha formação aí para você, aluno da mediação. E a professora Iris? Vamos lá, professora. Eu também sou graduada em Educação Física, né, prof? Senão eu não estaria fazendo ali parceria com você, Perfeito. né? Então, também sou formada na área de Educação Física, né? Estou cursando paralelo aí, fazendo aí design de animação. Se Deus quiser, finalizo esse ano, né? E finalizei ali, tá cursando, mas eu já finalizei recentemente uma pós em Educação à Distância e as Tecnologias Educacionais, tá? Então, estamos aqui para somar conhecimentos, né, prof? Trocar Perfeito. ideias e grandes aprendizados vêm por aí. Perfeito. Então, vocês viram aí que nós temos bastante experiências, né, para poder trocar com você. Agora nós vamos conhecer o que nós vamos, né, estudar nessa nossa unidade, lembrando que o componente de educação física é dividido em duas unidades. Então, a gente vai conhecer agora a primeira unidade, aí quando nós iniciarmos lá depois da avaliação, a gente apresenta o que nós vamos estudar na unidade 2. Então, fica com a gente aí sem piscar, vamos conhecer agora o que nós vamos trabalhar. Acompanha comigo aí. Então, nós temos a unidade 1, atividade física, saúde e cidadania. Professora Iris, qual que é o primeiro conteúdo que nós vamos estudar? Então, nós temos aí como primeiro conteúdo epidemiologia e atividade física. Nós iremos tratar dele hoje, né, prof? Exatamente, a nossa primeira aula. Isso. Nós também vamos falar de estilo de vida e tecnologia. Perfeito. Vamos falar também da pirâmide, né, professora? A pirâmide da atividade física também vai fazer parte aí dessa unidade 1. E tem a outra parte do estilo de vida, que qual é ela, professora? Hábitos negativos e positivos também vão estar incluídos aí. Perfeito. Vamos falar de sedentarismo e comportamento sedentário. Isso. Aí nós vamos ter uma parte da aula que é a parte mais técnica. Como assim, professora? É uma parte que vai exigir um pouquinho mais, né? A parte que nós consideramos mais complexa da unidade, que é sobre metabolismo e exercício físico. E aí vai exigir duas partes, né, prof? Um aprofundamento um pouquinho maior. Isso, então nós dividimos aí a aula em duas partes, nós vamos ter 2 momentos aí para poder estudar esse conteúdo. E o último conteúdo da unidade 1, qual é ele, professora? Lesões esportivas no sistema osteomuscular. Perfeito, então vem aqui com a gente. Então vejam bem. Vocês viram aqui a unidade, o que traz na mensagem ali da unidade? Então, a gente está acompanhando aí atividade física, saúde e cidadania. Pela temática da unidade, a gente já vê. Então, a mensagem da educação física para você, estudante da mediação, é a mensagem de saúde, de atividade física, de cidadania. Então, a gente vai refletir muito ao longo dessas aulas. Tem aula prática, tem aula teórica, vai ter aula que vai ser só a teórica, vai ter aula que vai ter as duas partes.
A gente tem novidade aqui no nosso Momento Mexa-se, né? Isso, eles ainda não sabem o que é o Mexa-se, prof. E eles já vão conhecer hoje. Então, a gente tem muita coisa legal. Então, você não pode perder nenhuma aula. Agora, vamos seguir, que nós vamos começar a nossa primeira aula, né? Que vai falar sobre epidemiologia. Acompanhe aí comigo. Então, primeira aula, aula 1, epidemiologia e atividade física. O que nós vamos ver nessa aula? Qual que é o primeiro assunto aí, professora? Tópico, né? Então, o nosso primeiro tópico da agenda aí são relações entre a epidemiologia e a atividade física. Olha a palavra aí, relações, né? É o que nós vamos aprender aqui. Como que relaciona? Qual que é a relação, na verdade, entre uma e outra? Nós também vamos falar do modelo epidemiológico de atividade física. Você sabia que tem um modelo epidemiológico que a atividade física representa nesses estudos epidemiológicos? Nós também vamos falar dos determinantes da atividade física e os estágios de comportamento para atividade física. Muito bem, vamos seguir. E aí, como habilidade? Qual é a habilidade que nós temos, professora Iris? Na habilidade 1, o que nós queremos de vocês, caríssimos estudantes? Que vocês compreendam os aspectos conceituais e a aplicabilidade da epidemiologia da atividade física no contexto da saúde pública, identificando os determinantes e estágios de comportamento da atividade física e suas diferenças. O estudante deve estar pensando, nossa, meu Deus, onde eu vim parar? Né? E a educação tudo física isso? Estuda isso? Será? É isso que nós vamos descobrir até o final dessa aula. Vamos seguir. Na habilidade 2, reconhecer a epidemiologia como ciência que estuda e propõe atividade física regular, como meio de promoção e prevenção da saúde. Aqui a gente já começa a ter alguns indícios, né, do que nós vamos ver ao longo dessa aula. Então, vamos seguir. Primeiro momento aqui, relações da epidemiologia com atividade física. Vem aqui comigo. Eles devem estar se perguntando, professora, a epidemiologia tem a ver com pandemia? O que tem a ver com atividade física? Olha, as interrogações devem estar bem grandes. Eu tenho certeza que o aluno da mediação, primeiro ano do ensino médio, o que mais ele ouviu esse tempo agora é falando de epidemiologista, epidemiologia, estudos epidemiológicos relacionados à Covid-19. Então, é algo que frequentemente nós vamos ouvir no rádio, na TV, na internet. Então, falou-se muito de epidemiologia por conta da pandemia da Covid-19. Então, quando a gente pensa em epidemiologia, já parece fácil relacionar, né? Mas qual é a relação com a atividade física? Por que a epidemiologia está posta no conteúdo de aula de educação física e, mais propriamente, epidemiologia da atividade física? Nós vamos descobrir isso na aula hoje. Então, se você ficou curioso, fica com a gente que até o final a gente vai responder essa pergunta para você. Então, vamos agora analisar as relações. Acompanha aí comigo. Então, nós temos as relações no slide aí. Então, para a gente entender essa relação, a gente tem 3 pontos aí para a gente começar a refletir. Então, anota aí, pega o caderno. De olho, sem piscar. Então, a gente tem as tecnologias mais precisas e sofisticadas. Então, aqui nós temos um ponto, né? Mudanças no estilo de vida, o outro ponto. E nós temos a predominância de hábitos negativos. Então, vejam bem, nós temos 3 pontinhos aí para a gente refletir. Vou seguir com o próximo. Então, dentro dessa predominância de hábitos negativos, o que vai predominar? Nós vamos ter uma aula que vai falar só sobre isso. Comportamento sedentário e sedentarismo. Olha o nosso esquema. E, na sequência, vem a informação, a atividade física na lista das prioridades. Agora vem aqui comigo. Vamos analisar. Nós estamos aí na era do desenvolvimento tecnológico. Perfeito. Quando chegou essa era, tudo de bom, inclusive as aulas da mediação aqui, está acontecendo graças a esse desenvolvimento. Tudo mais preciso aconteceu de ajudar muita gente, beneficiar. Mas também trouxe o lado negativo. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ter as tecnologias, aconteceu de ter o comportamento sedentário, sedentarismo. Qual foi o custo disso? Doenças crônico-degenerativas e obesidade. Então, começaram a aparecer os problemas de saúde pública. E eles foram sendo potencializados.
E daí surgiu o quê, gente? A epidemiologia da atividade física. Porque quando foram feitos estudos, foram identificar o quê, professora? O pessoal não está se movimentando, o pessoal não está gastando energia, o pessoal está engordando, o pessoal está tendo doença, está aumentando os custos, com despesa médica, com internação. Então, o que foi que aconteceu nos estudos epidemiológicos? Nós precisamos resolver. Como que nós vamos resolver? Com atividade física. Então, a atividade física entrou na lista das prioridades dos problemas de saúde pública. Exatamente essa é a palavra, professora, que eu estava esperando o gancho. Prioridade. Já começo indagando o estudante aqui da mediação. Você dá prioridade à atividade física, ao exercício físico, diariamente, semanalmente? Você faz parte desse grupo aí dos estudos, em que a gente vai ver mais tarde aí que existe aí algumas instituições que fazem esse estudo, que coletam esses dados para saber se a população está ou não fazendo aí atividade física, exercício físico, sistematicamente, se está cuidando da saúde. Você está no grupo daqueles que adoeceram nesse período de pandemia ou você está tranquilo? Né? Perfeito. São indagações muito boas, prof. Aí, quando a gente associa esse contexto epidemiológico, sedentarismo e comportamento sedentário, aí você pode dizer assim, mas professor, é só isso então, epidemiologia da atividade física? Não. Ela vai estudar o processo de saúde e doença. Então, ela vai estudar tanto a questão da doença em si, os fatores de risco, quanto também a questão da saúde. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais agora. De olho aí no slide. Acompanha aí sem piscar. Então, para a gente poder falar que ela vai estudar esse processo de saúde e doença, a gente primeiro tem que entender o conceito, né? O que seria a epidemiologia? Então, vejam bem, a epidemiologia ela é uma ciência da saúde pública. Ela vai estudar os fenômenos da saúde e doença. A epidemiologia da atividade física, então, vai estar relacionada a esse processo saúde e doença. E ela vai estudar essa saúde e doença onde? Em grupos da população. Então, curiosamente, ou para poder dar o significado da palavra epidemiologia, então a gente tem epi, de sobre, em cima, dêmio, de população, polvo, e logia, de estudo. Então, é estudo da população, estudo sobre a população, né? Então, a gente tem o contexto, a significação aí da palavra epidemiologia. Dentro da epidemiologia, a gente precisa dominar, olha bem aí, não é só a saúde, viu? A gente tem que dominar a área de ciências da saúde, a área de ciências sociais e a estatística. Então, até a estatística que eu preciso saber para que eu possa realizar um estudo epidemiológico. Como tudo isso vai interferir, né, prof, nas populações, nas gerações, então todo esse estudo é preciso ser feito. Isso, então seja a epidemiologia da atividade física ou estudos epidemiológicos convencionais, a gente precisa de métodos, técnicas que vão envolver essas três áreas. Tanto a área de ciências da saúde, social, quanto a estatística. E aí, como que eu realizo um estudo epidemiológico? Então, vejam bem, eu tenho aqui um esquema para a gente ilustrar bem isso. Então, quando eu faço um estudo epidemiológico, seja ele relacionado à atividade física propriamente dita, ou a um evento, a uma situação de doença, ou até mesmo para identificar uma questão de saúde, eu vou observar a frequência, a distribuição e os tipos. Então, sempre quando eu vou realizar um estudo epidemiológico, eu considero esses três fatores. Nesse exemplo aqui, a gente tem as doenças da humanidade em diferente época, né? Em diferentes épocas. Então, a gente pode ver a frequência dessas doenças, a distribuição dessas doenças, os tipos dessas doenças. E aí, quando a gente entra nessa perspectiva, a gente vê que a educação física também vai estar associada com a matemática, que vai estar associada com a sociologia, com a filosofia, com a história, porque a gente tem a interdisciplinariedade. E eles devem estar até se perguntando, mas a educação física faz parte da saúde, prof? Com certeza, essa sua resposta é sim, meu querido. Perfeito. Com certeza. E é por isso que tem esses estudos, nessas estatísticas. Quando vocês forem para a faculdade, quem sabe se algum desses estudantes futuramente fizer educação física, vocês vão ver uma disciplina lá chamada bioestatística. Ela também faz toda essa tabulação dos dados epidemiológicos que vocês já estão vendo aqui.
Perfeito, então vamos seguir. Acompanha comigo aí. Vamos terminar esse raciocínio. Então, aqui a gente tem relacionadas doenças. Então, eu posso ter genética, meio ambiente e estilo de vida aqui como fatores que eu posso investigar. Então, nesse exemplo aqui, doenças da humanidade, eu posso observar, por exemplo, a genética, o meio ambiente, o estilo de vida e buscar os fatores determinantes, né? O que determina essas doenças da humanidade, nessa aplicação aqui. No Brasil, como que os estudos epidemiológicos estão, né? Qual que é a importância dele? Então, a partir do estudo epidemiológico, eu consigo descrever as condições de saúde da população, os fatores determinantes, né, dessa situação de saúde e também eu consigo avaliar o impacto das ações preventivas. Então, vejam que o estudo epidemiológico, ele não é só o processo doença, ele também estuda o processo saúde, condições de saúde, fatores determinantes, o impacto de uma ação realizada. Então, tudo isso está dentro do campo dos estudos epidemiológicos. E aí, como que a gente identifica, né, um estudo epidemiológico? Então, hoje nós temos várias bases de dados. Eu trouxe aqui só algumas para vocês, que são bases de dados que trazem informações de saúde pública, e informações estatísticas, populacionais, características, né, geográficas da nossa população brasileira. Quais são eles, professora Iris? Nós temos aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, comumente conhecido como IBGE. Temos também a Pesquisa Nacional de Saúde e temos aí o Vigitel Brasil, né, que são esses três aí apresentados, são instituições, né, que buscam aí informações que possam contribuir aí nesse trabalho aí de priorizar a saúde, né, de beneficiar a saúde ligada às políticas públicas. Perfeito. O que nós queremos dar destaque aqui? O Vigitel é um que nós vamos usar bastante nas aulas. Por quê? Porque o Vigitel ele traz muitos levantamento de nível de atividade física no tempo livre, no deslocamento, no lazer, fala da incidência de doenças, percentual de obesidade. Então, a gente vai usar muito dados, né, do Vigitel. Como que esse dado do Vigitel vem? Vamos ver aqui agora um. Então, nós temos aqui, por exemplo, nesse Vigitel aqui, que fala sobre alerta sobre a saúde do brasileiro. Então, eu trouxe um fragmento só para a gente refletir. Nesse Vigitel que foi realizado, o que ele trouxe aí como problemática? Qual foi a primeira problemática, professora Iris? Ele está observando aí a questão da alerta, né, com a saúde do brasileiro. Então, o primeiro tópico é o monitoramento e a frequência da distribuição dos principais fatores de risco, né, para doenças crônicas não transmissíveis. Olha bem aí. Então, quando a gente olha a palavra distribuição, monitora a frequência e a distribuição. A gente volta lá naquele exemplo, né? Que eu trouxe frequência, distribuição e tipos. Então, aqui ele está analisando, através do Vigitel, a distribuição e a frequência. Ele também vai descrever a evolução desses indicadores e, a partir dessa avaliação, ele vai subsidiar o planejamento e o acompanhamento sobre as ações de promoção da saúde. Antes de eu prosseguir, eu quero que você venha aqui comigo. Então, vejam bem, você está na sua comunidade, realizou um estudo epidemiológico. Na sua Secretaria de Saúde, na sua Secretaria de Esporte, na sua Secretaria de Educação. Foi lá, municipal fez uma avaliação, um diagnóstico de atividade física. A partir dali você gerou um relatório, gerou estatística, gerou dados. Para que aqueles dados vão te servir? Para pensar políticas públicas. Então, todas as políticas públicas que são pensadas a nível municipal, estadual, federal, elas têm base em estudos epidemiológicos. Então, se eu estou falando aqui de atividade física, epidemiologia da atividade física, a partir dos estudos epidemiológicos em atividade física, eu consigo pensar as políticas públicas. Eu consigo melhorar meu espaço, ter um espaço para fazer atividade física, eu consigo pensar programas, projetos, ações, recursos, tudo a partir de estudos. Então, vocês perceberam a importância de entender um pouquinho da epidemiologia da atividade física
para que quando você tem oportunidade aí na sua comunidade, você possa estar contribuindo para a implementação de políticas públicas. Olha que legal, né, professora? Sim, e com essas instituições que a gente apresentou aqui, essas três, né, essas três aí principais que a gente trouxe, elas através de quê? De ligações telefônicas, ou até mesmo te parando na rua, faz um questionário, perguntas e respostas bem práticas, bem rápidas, sim ou não, né? Quantitativo de pessoas da família. Como esse censo, como essa captação de informação vai ser benéfica para propiciar essas políticas públicas que vão favorecer. Nível, como a professora colocou, municipal, estadual, nacional e, por que não, mundial, né? Quando a gente fala até de ONU, né, prof? Então, a importância dos estudos, da gente participar também dele, né? Vamos seguir. Acompanha comigo aí que tem mais coisa. Então, eu fiz a introdução sobre a política, então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, uma meta. Aumento dos níveis populacionais de atividade física. Essa meta não surgiu ao acaso. Como assim, professora? Ela surgiu de uma necessidade. Então, anota aí. Eu não vou fazer um estudo epidemiológico ao acaso. Eu não vou propor uma política pública ao acaso. Eu só vou propor a política pública se tiver a necessidade. E quando que abre a necessidade? Mediante pesquisas, mediante diagnósticos. Então, aqui eu tenho meta. Aumento do nível populacional de atividade física. Eu posso aqui prever, professora Iris, que essa população está sedentária, que essa população está adoecendo muito, que o número de doenças crônico-degenerativas está elevado. Os gastos estão sendo maiores. Isso, então essa secretaria, esse governo, ele resolveu então pensar, vamos pensar uma política, um programa, um projeto que nós temos como meta aumentar os níveis populacionais de atividade física. Então, quando eu coloco essa meta, eu vou ter que buscar estratégias, né? Então, aqui eu tenho no exemplo o conhecimento dos benefícios. Será que se eu propor um programa de conscientização educativo, eu vou aumentar essa meta populacional? Pode ser uma saída. Eu posso também colocar aqui esforços para a promoção da atividade física no país. Então, eu posso propor programas, projetos, academias ao ar livre, estimular essa adesão. Então, tanto essa medida quanto essa pode ser uma estratégia para eu aumentar os níveis populacionais de atividade física. Então, eu posso fazer isso através de políticas, através de programas, e através de projetos. Vamos seguir. E aqui agora nós temos uma matéria, né, professora? Sim, nós temos uma matéria novíssima aí, né, prof? Então vem aqui comigo. Essa matéria que fala sobre epidemiologia no cotidiano, ela vai te dar aí algumas pistas, né, de como que a gente consegue perceber a epidemiologia no cotidiano. Acompanha aí comigo, nós já voltamos contextualizando um pouco mais. Então vamos lá. Vamos saber mais sobre a epidemiologia, ciência que estuda o comportamento e determinantes de doenças em uma comunidade. O professor da Unir de Educação Física, Edson Farias, vai explicar melhor para a gente sobre a epidemiologia na sociedade contemporânea. A epidemiologia hoje está bastante em voga por causa do surgimento da pandemia da Covid-19. Descoberta da cólera em Londres, nos meados de 1800. Ele é considerado hoje o pai da epidemiologia moderna, que é o John Snow, que era um médico sanitarista. Então é bem interessante o estudo dele, naquela época, né, que ele detectou através das observações, já de um estudo bem intervencionista, começou a observar os pacientes dele, que ele tratava eles no hospital, eles retornavam aos seus lares e dali uma semana, 2 semanas, 15 dias, eles retornavam ao hospital. E isso começou a chamar a atenção dele. E aí ele fez sentido inverso, vendo os pacientes virem ao hospital, ele começou a se dirigir às casas desses pacientes que retornavam ao hospital. E observando os lares naquela época, ele detectou que esse problema dessa cólera, dessa bactéria, vinha dos poços artesianos, né? Então, foi uma descoberta relevante para a época,
no qual ele mandou fechar todos os poços artesianos na época, e essa água foi tratada e com isso ele sanou o problema da epidemia na época da cólera. Dentro do estudo epidemiológico se estuda geralmente pandemias, epidemias, surtos e etc. E esses estudos, eles têm as suas classificações, né? Então hoje se fala muito, quando se fala em estudos epidemiológicos, se fala em estudos de prevalência e estudos de incidência. Então estudos de prevalência são casos que já surgiram. E estudos de incidência são casos ainda que virão a acontecer. Então, hoje, a Covid-19 está muito dentro dessas duas metodologias de estudo, de prevalência e de incidência. De prevalência, a gente já tem uma prevalência de pandemia do ano anterior, que é 2020, e agora tem já os estudos de prevalência até metade agora de julho de Covid, e a partir daqui agora está se acompanhando os novos casos que estão surgindo, né, dessa pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19, juntamente com os casos de dengue e malária, podem ser exemplos aplicados ao cotidiano do estudante rondoniense? Sim, e deve ser aplicado, né? No caso da malária, a gente sabe que a malária é uma epidemia, ela é mais localizada na região norte do Brasil, né? No nosso país é mais visto na região norte. E sim, o estudo da malária ela sempre vem sendo acompanhada, né? É um estudo, como se diz, não é um estudo que se diz transversal, mas é um estudo mais longitudinal que ela vem sendo acompanhada, a evolução dela e também a medicação, né? A epidemiologia propicia benefícios à população? Qual o impacto e de que forma tais benefícios são percebidos? O grande benefício é esse, como a epidemia ela trata de estudar muito os determinantes sociais e os fatores associados à saúde. Então, sempre está se fazendo estudos, né? Estudos, como se diz, transversais, estudos locais, que é feito com coleta de dados, e estudos longitudinais que acompanham a população por um tempo mais longo, né? Mas o importante aí é assim, por que se faz esses estudos? Para levantar esses dados, né? Esses dados geralmente vão gerar informações e essas informações vão disseminar em conhecimento científico. Qual a finalidade e aplicação da epidemiologia na atividade física? Hoje, devido assim, os estudos e várias instituições, como a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, o próprio INCA, que é o Instituto do Câncer, o Ministério da Saúde, associado às Secretarias de Saúde, está bem claro que hoje a atividade física dentro da epidemiologia ela é um fator de proteção contra vários problemas relacionados à saúde. Em que medida as aulas de educação física podem contribuir com a epidemiologia? A atividade física ela é muito importante, porque eu sempre coloco assim, quando a gente nasce, eu gosto muito de falar isso porque a minha especialização é em criança e adolescente, né? Sempre quando a criança nasce, ela segue todo um processo. Aí o processo, ela nasce, fica em 6 apoio, depois fica em pé, começa a marcha e depois lá por volta quase de 2 anos e meio, começa os primeiros trotezinhos, né? Então assim, isso faz parte do ser humano, desde a sua concepção, desde a tenra idade e passa por todos os ciclos da vida. Então há necessidade que o nosso corpo se mexa. Com a influência da tecnologia, né, provocando um aumento desse sedentarismo ou até da inatividade física, né, os movimentos às vezes vão até se atrofiando e causando problemas. E às vezes os problemas não é só os problemas físicos, mas também os problemas emocionais, problemas psicológicos. Agora fique com mais explicações em sala de aula. Ok, e aí, professora? Eu acho que agora eles captaram aí o que a gente está querendo falar para eles sobre epidemiologia, né, prof? Eu acho, professora, que já no início, quando a gente tocou na Covid, eu acho que eles já ficaram assim, ó. Sim. Já ficaram espertos. Então, vamos continuar a nossa reflexão? Bora. Acompanhe aí comigo. Então, agora nós vamos falar da terceira parte, né, professora? Que fala sobre o quê?
Sobre o modelo epidemiológico da atividade física. Olha, gente, tem um modelo. Que modelo é esse? Vamos lá, então. Então, para eu falar da epidemiologia da atividade física, então eu vou seguir um modelinho. Anota aí. Então, nesse modelinho, eu vou considerar os níveis de prática. Então, nós vamos ver que tem pessoas que são ativas, insuficientemente ativas. Vocês já ouviram muito essa fala. Se não ouviram, vão ouvir muito nas nossas aulas. Então, tem uma classificação. E nós vamos ter um outro momento para explicar isso, tá? Então, assim, níveis de atividade física: ativo, não ativo, insuficientemente ativo, suficientemente ativo. Então, a gente tem os níveis de atividade física. Uma outra coisa também que a gente vai considerar no nosso modelo é a identificação do que é determinante, né? As causas e consequências. Então, tem um padrão de atividade física. Eu, particularmente, professora Iris, eu gosto muito desse, né? Porque esse do padrão, ele envolve questões sociais, econômicas, culturais. Então, ele não é uma coisa muito isolada, né? Ele compreende um pouco mais do indivíduo. Então, para eu poder dizer, por que você não é ativo? Eu não sou ativo porque eu não tenho tempo, eu não sou ativo porque eu não tenho dinheiro. E aí a gente começa a desconstruir muita coisa. Exatamente. A partir desse item, causas e consequências. Na minha comunidade não tem nenhum espaço propício. Então, todas essas questões, essas indagações aí, elas podem ser quebradas nesse tópico. Pois é, e aí é interessante a gente compreender que o modelo epidemiológico problematiza isso, mas ao mesmo tempo ele também traz soluções para que a gente possa resolver isso. E aqui nós temos as propostas de intervenção, e aí entra aquela questão do protagonismo, né? A gente quer muito que o aluno da mediação, a partir dessa aula de epidemiologia, ele se sinta desafiado a fazer um projeto para melhorar um espaço na comunidade dele, um projeto para levar para a Câmara, um projeto para levar para a associação de bairro, para pensar o protagonismo, propor intervenções, fazer uma pesquisa, ouvir a comunidade. Partindo da pesquisa dele, ele apresenta o relatório. Não deixa de ser um estudo no contexto ali epidemiológico. Então, os alunos devem estar pensando, nossa, prof, quanta informação ligada à educação física, eu nunca tinha visto isso no ensino fundamental. Perfeito. Eles podem chegar a essa conclusão, prof. Sim, com certeza. E aí eles vão ficar mais encantados ainda com a gente, né? Com as nossas aulas. Exato. Porque tudo isso leva à construção. Quando a gente fala a palavra protagonismo, é que nós queremos que você se envolva na sua comunidade, que você seja atuante, que você seja participante, tá? E a educação física está aí para ajudar aí nessa mediação. Perfeito. Então, o que a gente quer nessa aula em específico não é que você pegue a teoria não, que você coloque em prática. Então, como que eu, pegando a aula de epidemiologia da atividade física, eu trago isso para a minha realidade, para o meu espaço, para a minha comunidade. Então, que tipo de ação eu posso propor aqui para melhorar meu espaço de atividade física, para melhorar a oferta da atividade física. Então, é você exatamente fazer uma proposta de intervenção. Então, vamos continuar? Bora lá. Fica aí sem piscar. Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma outra questão, né, que a gente precisa refletir dentro desse modelo epidemiológico. Então, vejam bem, fator de risco, de proteção e prevenção. Como assim, professora? Dentro da epidemiologia da atividade física, a gente identifica o que é risco, o que é proteção e o que é prevenção. Como que fica isso? A resposta vem aí para você. Então, vem lá. Epidemiologia da atividade física estuda a relação entre, professora Iris, entre o fator de risco, entre o fator de proteção e essa relação entre eles. Perfeito. Então, vejam bem nesse exemplo. O que eu considero, professora Elisângela, como um fator de risco? Sedentarismo. É um fator de risco. Eu quero um outro exemplo, professora. Sedentarismo já está muito batido. Obesidade. É um fator de risco. O que eu considero como um fator de proteção? Estilo de vida ativo fisicamente. Opa,
não é só estilo de vida, tem que ser ativo fisicamente. Então, é um fator de proteção. Se eu colocar, professora, só estilo de vida, tá correto? Não, porque você não disse se é ativo, se é inativo. Todos nós temos um estilo de vida. Saber se ele é saudável ou não saudável, a gente vai ter uma aula que vai falar sobre isso, mas nós precisamos que esse estilo de vida seja ativo, que nem está nas duas imagens aparecendo aí para vocês. Gastando energia, ativo fisicamente. E qual que é a relação, então? Então, vamos lá, vem aqui comigo para a gente refletir. Então, se eu tenho um fator de prevenção e um fator de risco, então tem o sedentarismo e tem o estilo de vida ativo. Quando eu deixo o sedentarismo vencer, vem a doença. Quando eu mantenho meu estilo de vida ativo fisicamente, eu vou prevenir a doença, ou eu vou, no mínimo, controlar. Se eu já tiver a doença ali, uma doença crônico-degenerativa, eu vou melhorar minha qualidade de vida, vou conseguir regular ali, por exemplo, os níveis de glicose, a pressão arterial. Então, a atividade física vai me possibilitar uma melhor qualidade de vida. Vai aumentar até a expectativa de vida, né, prof? Perfeito, perfeito. Porque é o único tratamento não medicamentoso que nós temos é a atividade física irregular, certo? Aí o aluno pergunta, então, professora, quando a senhora fala do estudo epidemiológico na atividade física, a senhora está falando nesse contexto? Eu vou trabalhar desde o processo educativo, a intervenção, a prática da atividade física? Exato, é exatamente isso. Ok? Então, se você gosta da parte de gestão, vai de olho nas políticas públicas. Você gosta da parte mais ativa, você é um menino que gosta, uma menina, um menino que gosta de jogar bola, de brincar, de fazer atividade, de se exercitar, vai para a parte mais prática, o espaço, né? Ter um local adequado. E se você gosta mais do campo da saúde, né? Inclina também. Então, dá para você ter um universo aí de possibilidades. Vamos seguir? Bora. Fica de olho aí que tem mais coisas, né, professora? Tem muita. E aqui para a gente fechar, então, fechando o nosso esquema, eu tenho o diagnóstico dos fatores de risco, que vai ser associado aqui ao fator de risco, no caso, sedentarismo. Eu tenho a situação de saúde, que são os determinantes ali para aquele evento. E eu tenho o impacto da prevenção. Então, quando eu começo a realizar a ação, o estudo epidemiológico, eu posso ter uma redução desses agravos. Na sequência, eu tenho aqui um gráfico que vai ilustrar um pouco mais sobre o fator de proteção. Então, aqui eu trago o Vigitel 2019. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos usar bastante o Vigitel? Aqui eu tenho algumas informações que é relevante a gente considerar, tá? Então, aqui são homens maiores de 18 anos. Isso é importante para a gente fazer a leitura do gráfico, tá? Então, quando eu estou lendo um gráfico epidemiológico, eu tenho que buscar as informações pontuais. Então, são homens maiores de 18 anos, praticam atividade física no tempo livre. Olha que interessante. E é um dado atual, né? Vigitel 2019. Aqui nós temos todas as capitais dos estados, né? Porque é um estudo que é feito somente com as capitais e o Distrito Federal. Então, aqui a gente tem as capitais. E aqui a gente tem uma outra informação, que para eu poder ser fisicamente ativo no meu tempo livre, eu tenho que ter 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. Isso significa o quê? Que essas pessoas que responderam, esse percentual que eu estou apresentando aqui, são de homens que são ativos 150 minutos com intensidade moderada por semana. Isso vai dar um equivalente aí a 30 minutos, se eu considerar de segunda a sexta. Agora vamos analisar onde que está Porto Velho aqui. Vamos analisar. Gente, olha onde que está Porto Velho. Analisa aí comigo. Nós temos ali Belém, Teresina e Florianópolis como os mais ativos ali, né? Ou seja, estão 150 minutos de atividade. E Porto Velho é o último. Porto Velho é o último. Olha aqui, gente, 43% significa que nós estamos atrás de todas as capitais. Isso os homens, ó, já vou desafiar o aluno da mediação. Isso é ruim, né, prof? Será que na cidade de vocês é desse jeito? É. Olha, nós estamos falando aqui de Porto Velho, né? Vamos ver agora com as mulheres, porque eles devem estar se perguntando, né?
Ah, eu não trouxe das mulheres, professora. Trouxe só dos homens, prof. Porque, e olha que eu sou feminista, viu? Mas vamos lá, gente. Aí eu trouxe o fator de risco. Dentro do fator de risco, lembrando que eu falei de fator de proteção. Isso. Então, aqui eu já sei que praticam atividades físicas no tempo livre, eu sei quem pratica mais e quem ainda está precisando melhorar. No mínimo 150 minutos aí. Isso. Então, se eu olhar esse gráfico, eu já sei aqui, sou gestor daqui de Porto Velho. Eu já sei que eu tenho que melhorar o nível de atividade física daqui de Porto Velho. Perfeito. Que a minha população está precisando. Então, vamos lá. Fator de risco. Então, eu tenho aqui prática insuficiente de atividade física. É o ponto aqui que eu estou analisando. Eita, agora virou. É um Vigitel também de 2019. E aqui eu estou dizendo que ele não alcança 150 minutos semanais. Ou 75 minutos de atividade física vigorosa. Aonde que está Porto Velho? Lá para o início. Então, quando foi para dizer que era suficientemente ativo, ele ficou com um percentual mais baixo, né? E agora, para dizer que ele é insuficiente, ele foi lá para os primeiros, ele ficou em quarto. O que é preocupante, né, prof? Exato. Porque está numa escala maior, só que não é de forma positiva. Ele está praticando uma quantidade insignificante aos 150 minutos durante a semana. Ele está cuidando pouco do corpo, pouco da mente, né, prof? Isso é um alerta para as aulas de educação física, isso é um alerta para os espaços, isso é um alerta para o gestor público. Então, vamos seguir. E aí nós temos aqui a inatividade física nas capitais, né? Isso. Eu trouxe aqui no geral homens e mulheres, vou chamar a atenção ali para os homens e vou chamar a atenção para as mulheres. Então, olha que as mulheres também estão equivalentes com os homens ali quando se fala de Porto Velho, né? Mas a gente tem que frisar que é inatividade, ou seja, não estão fazendo. É o sedentarismo, é o sedentarismo. Isso. Vamos seguir. E aqui nós fechamos os determinantes da atividade física. Quais são eles, né? Nós temos aí as variáveis demográficas, as variáveis ambientais, as variáveis relacionadas ao suporte social e as variáveis cognitivas. Quando eu apresento essas variáveis, eu estou dizendo aqui para você, aluno da mediação, que para eu poder fazer um estudo epidemiológico, eu tenho que considerar tudo isso. É por isso que o estudo do IBGE ele é tão completo, né? Porque ele traz muitas informações relacionadas a variáveis diversificadas. Então, eu trabalho considerando N variáveis para eu poder determinar uma atividade física. Desde a questão socioeconômica, a questão cognitiva, a questão de conhecimento. Então, a gente avalia várias variáveis, ok? Vamos seguir. E aí a soma dessas informações é que vai fazer mudanças, né, positivas futuramente, né, prof? Perfeito. E aí nós temos também o estágio de comportamento para atividade física. Esse eu estou curiosa. Eu quero saber qual estágio você está. E eu vou perguntar da professora Iris também qual é o estágio dela. Então veja bem, qual que é o seu estágio e qual que é o estágio da professora Iris. Vamos lá. Então, nós temos o primeiro estágio. O que é o primeiro estágio? A imagem já diz tudo, né, gente? Esse é o mais gostoso e o mais perigoso. Então esse estágio pré-contemplação, eu colocaria o estágio largado, né? É aquele estágio que você não tem intenção de mudança de comportamento. Você diz assim, eu sou gordo e não tô nem aí, eu como doce, não tô nem aí, eu tomo refrigerante, não tô nem aí. Você tá lá largado ali, feliz da vida, eu sou feliz desse jeito. Então, é o estágio pré-contemplação. Será que ele tá nesse estágio, o aluno da mediação? Eu espero de coração que não. Então, vamos lá. Olha o outro estágio. O estágio contemplação, gente. Esse estágio é aquele que você senta na bicicleta, tira foto, depois larga a bicicleta. Então, você só vai tirar foto, né? Você não faz nada, mas você disse que vai fazer. É então, o estágio das mídias sociais. É o estágio aqui que você pretende mudar. Você diz, não, eu vou mudar. Senta na bicicleta, tira foto, faz stories, né? E depois não quer mais. Então, faz uma aula na academia, no outro dia não volta mais. Isso, então é o estágio de contemplação. Você já está se animando, mas isso para os próximos meses. E aí eu tenho um estágio preparação. Esse estágio você já vai fazer mudanças imediatas, né? Eu costumo dizer que esse estágio de preparação é muito aquele estágio que você vai ao médico, o médico diz assim, você tem que fazer atividade física. Aí você imediatamente procura academia, eu digo que é o estágio do médico. Então, estágio ou preparação. Faz ou morre logo. É o estágio da preparação.
E o outro estágio, que é o estágio ação. Esse, o indivíduo é regular, né? Ele já fez as modificações, já está fazendo ali a sua atividade física. E o estágio manutenção, que é o período ali que ele permanece continuamente. E aí nós terminamos aqui, né, professora? Isso. E aí, qual que é o teu estágio, professora? Eu estou pingando nesses dois últimos, entre a ação e a manutenção, prof. Olha, eu tô uma bolinha de ping-pong nesses dois últimos. Olha, ela tá ali entre a ação e a manutenção. Isso, tô no E ping-pong. qual que é o seu estágio? Qual é o seu? Qual é o seu, prof? O meu também, eu tô nesses dois. Eu tô treinando, já emagreci, olha aí, ó. Então, gente, eu tô nesses Até dois a aí também. última aula vocês vão ver a professora, ó, finíssima. Então, assim, é essa mensagem, mudar de hábito, né? Nós vamos ficar por aqui, aí nós vamos voltar fazendo a revisão, e aí a gente tem um momento mexe, assim, que é uma novidade que nós vamos falar para vocês. Nós contamos sempre com a participação de vocês. Tem dúvida? Manda a dúvida pro professor, o professor manda a dúvida pra gente e a gente vai responder. Exato, a gente tem uma novidade aí, já já, nós vamos se movimentar. Nós voltamos já já, tchau, tchau.